Paz do Senhor, igreja. Gente, é engraçado, né? Todo mundo me vê aqui sem um pingo de vergonha, né? Normalmente. Mas hoje é um dia que eu fico, na verdade, bem nervoso. Por incrível que pareça, um pouco tímido. Porque hoje eu, Xavier, vou despir a minha máscara para vocês. Né? Eu vim aqui para contar um pouco da minha história, né? Na verdade. A gente já tinha até conversado, já tinham pedido para eu contar aí algumas vezes aí, mas não era a hora certa. Né? Por que eu tinha combinado já com o Igor, com a Bela, com a equipe de teatro, de um modo geral. Nós viemos ensaiando essa peça já há um mês e nós sentimos que era a hora, né, disso. Principalmente porque eu já apresentei inúmeras peças, não para a minha glória, mas sempre para a glória de Deus. E isso já há alguns anos. E esse é o papel que eu mais me identifico. Porque é um papel que eu vivenciei. Vivenciei de uma forma muito forte, na verdade. Né? Eu frequento a igreja desde 7 anos de idade. Desde quando a irmã Catarina levou a gente. A irmã Catarina era uma senhora que morava lá na rua, tinha 76 para 78 anos, e levou eu e meu irmão. Eu com 7 anos, meu irmão com 9, para a igreja. E através da irmã Catarina, a gente começou a frequentar, eu e meu irmão. Meu irmão mais velho levava a gente, que ele é 15 anos mais velho, e começou a frequentar e se converteu. Minha mãe começou a ver as coisas da gente, se reconciliou com Deus. Então, através da irmã Catarina, toda a igreja, toda a família foi se encontrar com Deus. E eu comecei a trabalhar na igreja muito cedo, desde de 9 anos. E como eu já falei para algumas pessoas, eu comecei a tocar na equipe de louvor muito cedo e toquei até os 18 anos. Parei de tocar na equipe de louvor porque, assim como eu já disse para inúmeras pessoas, uma autoanálise que eu fiz, eu percebi que eu nunca toquei para Deus. Eu tocava para as meninas me ver. E baixista. Então, tocava para as meninas me ver. Eu já não tinha aparência muito boa, né? Então eu tinha que chamar a atenção de alguma forma. E com 18 anos, meus pais já aposentados, meu pai sempre teve problema de saúde, desde quando eu me entendo por gente. O pai era conhecido como Highlander. Só morria se cortasse a cabeça. Tinha dado derrame, pré-infarto e tudo. E devido a esses problemas cardíacos do pai, o médico aconselhou que ele fosse para uma região mais quente. Né? Então, minha mãe piauiense, meu pai piauiense, para que mais quente do que o Piauí? Então, voltaram para o Piauí. Maravilha, vamos voltar para a terra. Como o filho mais novo, o único solteiro, fui junto. E no Piauí veio a parte interessante. No Piauí tinha muita mulher, tinha muita festa, e eu não quis saber de Deus. Deixa Deus lá em Brasília mesmo. E ficou lá. Então, minha vida era essa. Era festa, era farra, era forró, era pagode, era amigo, eram as meninas que nas festas se tornam um pouco mais simples, né, de chegar nelas. Então, movi minha vida através disso. Minha vida era essa. Era conquistar as meninas, ser o amigo que todo mundo queria ter por perto, aquele cara que estava sempre animado. Então, assim, eu sempre tive nessa animação que vocês veem. Então, saía, bebia, comecei a fumar. Então, bebia e fumava muito. Minha mãe, eu ia tanto para a festa que minha mãe me ligava para saber onde eu estava no terceiro dia que eu estava sumido. Daí vocês tiram, né? E aí, beleza, passou a vida. Casei a primeira vez. Né? A namorada de faculdade engravidou. Então, me casaram, né, na verdade. Eu só casei com a Aline, mas a primeira vez me casaram. Então, fiquei 2 anos casado, não deu certo, separamos. Tenho um filho. Vai fazer segunda-feira agora 16 anos. E que é o amor maior da minha vida que eu vim perceber depois de muito tempo. Quando eu me separei, fui morar só, eu e o irmão.
E continuou a vida de festa. Quando eu estava casado, estava quieto. Não botou festa, farra, e era festa de quinta a domingo. E aí, no aniversário, no dia 18 de julho de 2010, aniversário de um colega nosso, tá todo mundo bebendo, tá, vamos dar uma volta ali, vamos buscar em cerveja, vamos. No meio do caminho, pô, tá todo mundo bêbado, vamos acordar esse povo. O que acontece? Experimenta aqui. Então foi quando eu experimentei a primeira vez cocaína. E ali começava a minha destruição. Nesse dia. Entendeu? Porque descobri que eu tenho tendências ao vício. Então, uma vez ali, experimentar, pô, beleza, de boa, alegre. Caramba, que negócio bom. Não deixou mais acordado. Passei a noite bebendo, não fiquei bêbado. O negócio tá bacana. Ficou por isso. Uma semana depois, mais festa. Colega nosso, aí, tem aqui. Ela chama de dar um raio. Vamos dar um raio. Para ficar elétrico, né? Comecei, né? De boa. Só para manter a festa em dia, ficar mais alegre, mais conversador do que eu já sou. Vamos de novo. A princípio era um negocinho que não dava meia grama. Dava a noite todinha. E foi aumentando as quantidades de vezes, a quantidade de cocaína. As festas continuavam. Mas quando você estava ali, fora dos seus amigos, que tem um negócio que quem já experimentou cocaína sabe, na hora, é igual eu falo para todo mundo, cara, não tem nenhuma droga ruim, nenhuma droga te causa sensação ruim. O problema é que ela vai fazer na sua vida. Quando você passa o efeito. Droga química tem um problema sério. Quanto mais você usa, mais você quer. E aí você vai ficando na fissura. Vai ficando naquilo. Vai aumentando, vai aumentando. E é o que a gente chama de bad trip. Que aí, quando você está sozinho, que aí o bicho bate. E aí começou a aumentar a quantidade de vezes, ao ponto de eu não usar mais só em festas. Começar a usar em casa. Ao longo desse tempo, eu conheci a Aline. Eu pensava, não, ele usa só esporadicamente. E isso foi aumentando o meu vício. Ela sem perceber. Mas não é que ela não queria ver. É que o diabo botou uma máscara nela. Não para encobrir ela, mas para ela não ver. Assim como inúmeras vezes ela orou pedindo para Deus mostrar o que estava acontecendo comigo. A ponto dela chegar em casa e pensar, e orar antes de entrar e falar, cara, Senhor, que ele esteja normal hoje, que ele não esteja diferente. Só que ela pensava que eu estava cansado, que eu estava estressado do trabalho. Eu trabalho com liderança de equipe há muito tempo, então, eu estar estressado é meio normal, sabe? E aí, nessa brincadeira, piorou bastante quando minha mãe veio a falecer. Aí eu me entreguei de vez. Me entreguei, me atolei forte. A ponto de roubar a linha. Roubar dinheiro da bolsa dela. Eu não ia para a rua para roubar ninguém, esses negócios, mas roubava em casa. Mesmo porque eu digo, é porque eu era ruim, era porque eu era bandido. Quem está viciado no crack, que rouba as pessoas, às vezes não é a pessoa. A droga, ela tira seu caráter. Esse é o problema maior. Às vezes não é você ali. Tem coisas que você faz que você não teria coragem de fazer. E dentre elas, isso. Cheguei ao ponto de pegar dinheiro na bolsa dela. Trocar um tablet por droga. Então, assim... E nisso eu fui afundando. Na verdade, eu ia até botar uma foto aqui, mas eu preferi não botar porque ela é bem pesada. Na verdade. Eu estou pior do que o normal, pior do que eu estou hoje. Então, assim, irmãos, ela me debilitou demais. Hoje, quem me vê assim, hoje eu tenho 110 quilos. Ela me deixou com 74 quilos. Então, era só o graveto. Cara amassada, olheiras. E nisso,
todo mundo, cara, o que ele tem? Não, só está cansado. Está conseguindo emagrecer, está malhando, sei lá. Todo mundo pensar essas coisas. E eu pensando que estava enganando todo mundo. Mas não, quem estava vendo? E aí chegou até o ponto que não deu mais de sustentar. Não deu mais que... Ou eu me tratava, ou eu realmente morreria. Já tive alguns picos, princípios de overdose, no qual o coração acelerou de uma tal forma que eu falei, vou infartar agora. A vista embaçada. Então, chegou ao ponto que eu falei, cara, eu tenho que me tratar. Não eu que falei, eu tenho que me tratar. Na verdade, a Aline que falou, nós vamos ter que te tratar. E eu estava tão cansado dessa vida, mas tão cansado de manter essa máscara para os outros e por fora não tê-las, quando eu estava só, a única que me via sem máscara realmente era ela, que eu aceitei de imediato. E aí foi quando nós decidimos sair de Teresina e ir para Brasília, para me afastar daquilo ali. E para mim foi pesado, porque eu gosto de Teresina. Minha família está lá. E foi uma parte que até hoje, na verdade, assim, eu nunca me perdoei por o que ocorreu, na verdade. Quando eu saí de Teresina, eu tive que abdicar do convívio com meu filho. Desculpa. E assim, cara, não é uma coisa que ele merece passar por um erro meu. Uma culpa que foi uma escolha minha. Aquilo. Entendeu? Então, assim, tem 5 anos que eu não convivo com meu filho. A gente se vê nas férias. Eu falo com ele quase todo dia, mas não é a mesma coisa de que está ali do lado. Está ali sabendo que teu filho precisa de ti, porque a mãe não dá a atenção que ele precisa. Obrigado. Não dá a atenção que ele precisa. E a instrução que quem vai dar é você. Você não pode estar ali. Sim, mas foi para o bem. Foi realmente para ter uma vida saudável. E aí nos reconciliamos, mas deixamos de frequentar a igreja. E esfriamos. Isso em Brasília já. Nisso chegou lá, a gente procurou uma clínica. Eu fui para uma clínica, me internei. Passei só 3 dias, na verdade, na clínica. Porque estava muito complicado lá, não tinha comida direito. As camas eram cheias de percevejo, então não dava para dormir. A clínica era na cidade, então teve uma noite lá que passou uns caras dando tiro lá fora, dizendo que ia invadir e matar todo mundo. Falei, cara, eu não vou ficar aqui, não. Eu não saí de lá para não me escapar da morte na cocaína e morrer na bala. Muito certo, não. Então, eu saí da clínica. E quando eu falei que ia sair da clínica, a Aline entrou em pânico, tudo. Mas depois eu expliquei para ela, ela entendeu o porquê. Eu falei, não, nós vamos procurar outra clínica. E nisso, a irmã da esposa do meu primo falou para ela, Vande, eu quero falar com teu primo. Ela, que primo? Ela, aquele que saiu da clínica. E ela não me conhecia, a gente nunca tinha se visto. Aí ela falou, não, Silene, ele está na clínica. Ela não sabia que eu tinha saído. E a irmã dela sabia. Falou, não, ele já saiu. Ela, não, Silene, não saiu. Falou, saiu e eu quero conversar com ele esse final de semana. A Silene é uma mulher ungida, realmente, de Deus. É um caso bem à parte.
E eu estava indo para Águas Lindas de Goiás, isso de Brasília, a gente estava indo para Águas Lindas de Goiás. E ela falou, e ela mora em Águas Lindas. Ela falou, então vamos passar aqui em casa, vocês vão almoçar aqui. Desde que nós fomos almoçar lá, ela virou para a Aline e falou, ó, ele só está indo se internar porque você quer. Que o problema dele não é carnal. O problema dele é espiritual. Então não ficou assim. Aí ela virou para a Aline e falou, a vida dele mudou, o rumo que ela tinha naquele dia, à tarde, dentro do carro com os amigos dele. Nem a Aline sabia disso. Eu já fiquei meio espantado, porque eu não acreditava em revelação, não. Eu já fiquei meio espantado. Falou, naquele dia, Deus mudou, você mudou a sua vida e Deus mudou a vida da Aline, a vida dela. Ela pediu para eu não falar dela quando eu fosse conversar aqui. Mas ela é um anjo que Deus botou na minha vida. E foi assim, exatamente assim que ela falou. Ela é um anjo que Deus botou na sua vida, porque ela não era para você. A partir daquele dia, Deus mudou os caminhos dela para os seus caminhos. E começou a revelar coisa, revelar coisa, revelar coisa, revelar coisa. E nisso, ela falou que Deus fechou inúmeras covas abertas para mim. E ainda falou, naquele dia de noite que você estava voltando, lá em cima da ponte, na chuva, aquele dia foi a maior cova que o diabo já abriu para você. E eu lembro exatamente desse dia. E foi o dia que eu mais usei cocaína. E eu não tenho ideia como eu não dei uma overdose. O limite do corpo humano é 7 gramas. Naquele dia eu usei 18. E bebendo. E a partir do momento que você bebe e usa cocaína, cria uma formulação nova no seu organismo chamado coquetileno, que é a maior causa de infarto entre os jovens. Em Teresina não chove, gente. Nesse dia caiu uma tempestade, eu estava em cima da ponte e senti minha moto sendo jogada. Jogada de uma forma que quase que eu não consigo controlar. E você não tem noção das suas coisas, das coisas que você faz quando você está drogado. Não vou aliviar a palavra. Quando você está drogado, você está dopado. Então, estava muito drogado, muito alterado. Eu devia estar ali na moto, no mínimo em 140, 150. E o vento jogando. Ela falou, nesse dia foi a maior cova que o diabo abriu para você. Nesse dia, ele estava disposto a te levar. Mas Deus não deixou. Então, irmão, ele tem... igual ela falou, ele tem um propósito enorme na sua vida. E nesse momento que ela falou isso, falou que o seu problema não é carnal, não é homem que vai resolver, é espiritual. Então, haja com Deus. Nesse momento, subiu um cheiro de jasmim dentro da casa dela, que somente eu e a Aline sentimos o cheiro. Tinham umas 6, 7 pessoas ali, não sentiram o cheiro. Só nós. E saímos de lá e fomos para casa. Não fomos para a clínica. Isso foi no sábado. Segunda-feira eu já estava trabalhando. Na terça alugamos uma kitnet. Saímos da casa do meu primo, que a gente estava, e fomos construir nossa vida lá. E estava tudo bem. Centrado, tranquilo. E aí começou as recaídas. Tive uma recaída, tive outra, e outra. E nos afastamos de Deus, paramos de buscar a presença dele e demos brecha para o inimigo. A partir desse momento que a gente dá brecha, é onde ele toma posse. Ele só precisa de um furinho para entrar. E um detalhe. E ali ele toma posse. E ali ele cresce. Se você não buscar um jeito de tirar ele da sua vida, ele cresce. Até o ponto que eu tive minha última recaída. A última recaída é igual eu falo para todo mundo. Graças a Deus eu tive essa recaída. Foi a melhor recaída que eu já tive na minha vida. Porque ela não foi uma recaída carnal. Ela foi uma recaída espiritual. A Aline viajou, estava em Teresina, eu estava só. A oficina
Mente vazia, oficina do capeta. Eu era auxiliar dele nesse momento, porque eu estava planejando a Aline viajar para eu pegar o dinheiro que eu ia receber, e acho que era do PIS, para comprar quando ela viajasse. Pronto. Ela viajou, eu passei 4 dias seguidos me drogando, sem ver ninguém, me escondendo de todo mundo. E no 4º dia, eu dei uma liberdade espiritual que vocês não têm ideia. E isso que acontece. Quando você bebe, quando você se droga, quando você fuma um cigarrinho de maconha que diz, não é nada, é só para relaxar. Você está abrindo brecha, você está dando liberdade. E nesse momento deu uma liberdade muito grande. Nossa casa tinha uma varanda em L. Então tinha 2 portas. Uma na sala e uma no quarto. Chegou um momento que eu comecei a ouvir vozes. Cocaína não faz você ouvir vozes. E comecei a ouvir a voz do meu irmão, a voz do meu primo, a voz das minhas primas, da minha tia. Todo mundo, como se fosse querendo entrar. E nisso eu criei uma barricada na porta, para ninguém entrar. E ouvindo vozes. Não, ele está aí, vamos entrar. E sussurro, e sussurro. E aí eu olhava pela sacada e ouvindo voz, pula. Pula que eles vão invadir. Pula que eles vão entrar. A gente morava no 3º andar. Pula que eles vão entrar. Eu me afastava e olhava. E eu via o rosto do meu irmão lá. É um primo que é irmão. Eu via o rosto dele. Eu falei, o Felipe sacaneou comigo. O Felipe falou para a família inteira. Só que a família não sabia. E aí eu queria matar a dúvida se era eles mesmos que estavam lá. Então eu liguei para uma prima, liguei para um primo, liguei para uma tia, e, sem saber nada. Fazendo chamada de vídeo com meu irmão, para ver se ele estava em casa mesmo, se ele não estava lá na porta da minha casa. E aí eu comecei. Aí, nesse momento foi quando eu senti o capeta brincando com minha cara. Brincando mesmo. As 2 portas, uma porta aqui e outra porta aqui da varanda. Eu ouvia zoada aqui. Então eu vinha para cá, por dentro. Alguém está pulando. E eu vinha para cá e fechava. Estava fechado, estava trancado, e eu tinha botado uma barreira na porta que ela era de correr. Então ninguém conseguia entrar. E aí eu ouvia zoada na outra. Eu passei umas 4, 5 horas nessa brincadeira, correndo de lá para cá, de um lugar para o outro. Vão entrar, vão invadir, vão me pegar, vão me internar. Até o momento que eu senti realmente que aquilo ali não era de Deus. Aquilo não era espiritual. Não era de Deus, era espiritual e era o demônio brincando com minha cara. Culpa dele? Não, culpa minha. Eu dei a liberdade. O corpo é meu. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu dei liberdade para Satanás habitar ele, a culpa é minha, não é dele. Entendeu? Então, assim, cada personagem daquele eu vivi. A droga, a depressão, de quem usa cocaína. Tem um negócio chamado bad trip. Você entra numa depressão profunda quando você acaba de usar droga. A cegueira espiritual. Eu usava a Bíblia contra minha mãe. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Era assim que eu falava para ela. Eu conhecia a verdade, então me libertei dos crentes. Olha como o diabo é sujo, né? Hoje em dia não. Hoje em dia o meu versículo é: sede fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Está arriscado no meu braço. Essa eu vou levar para a vida. Sede fiel até a morte. Parte da malhação, eu glorificava meu corpo. Meu corpo era para ficar bonito para as meninas. Então, meu irmão. E o sono espiritual. Então, eu vivi cada fase dessa. Eu não sei em qual fase você está passando agora, atualmente. Mas vamos refletir, analisar o que nós estamos passando. O que nós estamos abrindo mão. Para mim foi pesado abrir mão. Do que eu abri mão? A pergunta é, vale a pena abrir mão pelo pecado? Pelo pecado que a gente está cometendo? Pelo pecadinho de estimação? Aquele que não está fazendo mal a ninguém? Só você mesmo. Você pode botar máscara para qualquer pessoa. Para Deus a gente não tem máscara. A gente é puro. Entendeu?
E há 2 anos atrás, nós viemos para São Paulo, dispostos a uma vida nova. Não por causa das drogas, eu não vim por causa das drogas dessa vez. Eu vim transferido. Porque a partir do momento que Deus começou a habitar na nossa vida, Ele fez uma transformação. E nisso eu entrei numa empresa, trabalhei, fiz um trabalho, graças a Deus, muito bom lá. E me destaquei a nível nacional, no qual me transferiram para São Paulo. E quando chegou aqui, foi até na vigília, né? Que eu recebi uma bênção de ser demitido. Porque eu não conseguia vir para a igreja, porque eu trabalhava domingo. Então Deus me abençoou me demitindo. Mas Deus nunca tira para piorar, não. Hoje em dia eu não trabalho mais domingo. Estou trabalhando em outra empresa, na mesma função, mesma profissão, com salário maior, muito mais sossego, trabalhando menos tempo. A partir do momento que eu entreguei meu coração e minha vida a Ele. Entendeu? Então, gente, o convite que eu tenho para fazer a vocês: não vamos perder tempo. Não vamos sustentar essa máscara. Quebranta teu coração. Sente Deus. Deixa Ele entrar. A partir do momento que Ele habitar, o pecado sai. Não tem como ficar os dois no mesmo lugar. Entendeu? Veja qual máscara você está usando. A máscara que você usa para você mesmo. Você não precisa confessar para ninguém. Confessa no seu íntimo para Deus. Pede o coração puro, o coração reto. Peça para Ele. Que você... Eu vou até propor para vocês. Meditem no que você quer ouvir quando você chegar no céu. E trabalhe para ouvir isso. Eu trabalho para ouvir só uma frase: servo bom e fiel. Acabou só isso. Porque a partir do momento que eu fizer isso, é porque eu estou seguindo o coração de Deus. E quando eu disse que nunca tinha tocado para Deus, por isso que eu escolhi o teatro. A forma de levar a palavra para vocês, sem ser eu. Porque naquele momento ali não sou eu. E como eu já falei diversas vezes, às vezes se a gente apresentar alguma peça e nós tirarmos as maquiagens sem tirar foto com ninguém, não é estrelismo. É porque nós não vamos roubar uma glória que não é nossa. Essa glória é para Deus. Essa apresentação Deus preparou para vocês. Alguém aqui precisava ouvir essa mensagem. Eu estava altamente sem vontade de dar meu testemunho. O Espírito Santo incomodou. Eu estava com tanta vontade de dar meu testemunho que eu não preparei. Não preparei. Eu falei: Senhor, é igual eu falo. Estou aqui, me usa. A frase que eu já até disse para o pastor. Falou: Senhor, estou aqui, se vira. Então, assim, e uma coisa que eu digo, que eu levo na minha vida é o seguinte: se tudo que eu passei servir para salvar uma vida, servir para ajudar uma alma, para mim valeu a pena. Gente, e essa é um pouquinho, né, da minha história. Queria agradecer vocês por ouvir, por deixar eu compartilhar e tirar esse peso, né, de dentro de mim. Bom? E desejar que todos vocês sintam-se libertos de máscaras. Bem?